Segue em frente aqui, pessoal, virando a página, indo diretamente para Brasília, nesse exato momento, com o nosso repórter Aline Beckett, para saber as atualizações sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue internado na UTI e do DF Star, né? E publicou, inclusive, uma mensagem hoje cedo em suas redes, onde ele reafirmou a sua vontade de encarar esse momento delicado de recuperação e pediu para os amigos próximos dele respeitarem esse momento. Então, ninguém melhor que a Aline, diretamente ali das imediações do DF Star, em Brasília, para poder nos trazer as últimas atualizações. Aline, você me ouve bem? Olá, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado em uma UTI intensiva aqui em Brasília, no Hospital de Ponta da capital. O DF Star fica localizado na Asa Sul. E agora há pouco, por volta das 10 horas da manhã, saiu o boletim médico do ex-presidente. Segundo os médicos, ele está clinicamente estável, sem dores, sangramentos ou complicações. Ele deve iniciar, portanto, então agora um processo de fisioterapia, tanto para ajudar na caminhada e também um processo de fisioterapia respiratória também, mas ele ainda não tem previsão de alta da UTI. Os médicos informam que ele segue aí sem a previsão também, sem poder receber visitas. A gente acompanha aqui o ex-presidente, que hoje mais cedo fez uma postagem também em suas redes sociais, especialmente duas postagens. Uma mais cedo, há 3 horas atrás, ele disse que os médicos explicaram que as primeiras 48 horas após a cirurgia, elas são necessárias para justamente saber como que o corpo dele está reagindo após aquelas 12 horas de cirurgia de obstrução intestinal que ele teve de enfrentar. Então ele disse que agora os médicos começam a observar melhor os órgãos dele desinflamando, permitindo também observar os primeiros sinais de uma reação, de uma real situação do quadro de saúde do ex-presidente. Como você muitíssimo bem destacou, nessa postagem ele ainda agradece aos seus amigos pelo carinho, disse que está respeitando esse momento delicado, compreende a operação médica, agradeceu a todos também por estarem compreendendo a essas orientações médicas, disse que permanece concentrado nesse processo de recuperação, buscando forças para levantar depois desse episódio, depois do episódio de 2018 da facada, no qual ele teve de realizar várias cirurgias depois. Essa é a 6ª cirurgia em que Bolsonaro é submetido por conta de complicações daquela facada em 2018. E aí ele finaliza dizendo que é imensamente grato a Deus por aquilo que ele considera mais um milagre na vida dele. Ele deixa no final dizendo que vai superar mais esse desafio, um dia de cada vez. Muito obrigado pelo carinho, pela compreensão e pelas orações. Um forte abraço a todos. E agora há pouco, há 30 minutos atrás mais ou menos, ele postou um vídeo também em suas redes sociais mostrando esse processo de fisioterapia que está sendo iniciado agora para ajudar na caminhada e também ajudar na questão respiratória de Jair Bolsonaro. Só para relembrar o caso, para concluir, eu destaco a vocês que ele passou por fortes dores, sentiu fortes dores na última sexta-feira, enquanto cumpria uma agenda no interior do Rio Grande do Norte. Depois ele foi levado até a capital, em Natal, onde ficou ali no Hospital Rio Grande, recebeu os primeiros procedimentos ali médicos, os primeiros atendimentos em relação à sua saúde. E aí, no sábado, a família, por decisão familiar e também do seu médico pessoal, Cláudio Birolini, decidiram então transferi-lo aqui para Brasília, onde no domingo ele chegou a fazer essa cirurgia de 12 horas. Então a gente segue aqui acompanhando o ex-presidente, que agora começa um processo de fisioterapia e também, é claro, os próximos passos depois dessa cirurgia, se ele vai poder receber visitas depois, conforme os dias forem se passando, e também se ele tem alguma previsão de alta. Mas por enquanto, sem previsão de alta e sem receber visita, mas está bem segundo a equipe médica. Eu volto com você. Aline Beckett, diretamente do DF Star em Brasília, a gente agradece aqui as atualizações, né? Para a gente realmente saber
o estágio aí de recuperação, talvez dos 6 procedimentos, a bancada aqui, que ele foi submetido ao longo dos últimos anos, esse foi, com certeza, foram 10, na verdade, né? Talvez 6 com uma complexidade um pouco maior, mas esse disparado foram 10, então, David. Feita a correção aqui, 10, que só escancaram o drama, né? Mostrando a extensão das sequelas que ele vai conviver seguramente até o final da sua vida. Mas, enfim, há de lembrar aqui, essa situação toda aqui, enfim, ressoa até comigo pessoalmente um pouco, de uma forma mais profunda. Eu nunca vou esquecer daquela noite do dia 6 de setembro de 2018. Fui eu quem levei, inclusive, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao encontro do seu marido. Ela estava, enfim, assim, particularmente, enfim, sólida, estável e não querendo se deixar levar pelaquela comoção toda, até o momento que eu lembro nitidamente que ela encontra o ex-presidente Bolsonaro e desaba completamente ali num choro, enfim, assim, soluçante, né? Então, só queria dizer isso aqui porque eu sei do sofrimento que toda a família está passando, passou desde aquele fatídico 6 de setembro na Santa Casa de Juiz de Fora, tudo que ficou como sequelas, e deixar claríssimo aqui, pessoal, sem rodeios aqui, né, Rodolfo? Claro. Qualquer um que nessa altura do campeonato coloque em xeque ou sob dúvida o padecimento que esse ex-presidente da República, ame ou odeio, passou e vem passando, é um verdadeiro mau caráter irremediável. Ponto final. Inclusive, essa imagem acabou de ser divulgada pela equipe do ex-presidente Bolsonaro e 12 horas, realmente para qualquer um que já teve algum ente querido submetido a uma cirurgia de altíssima complexidade como eu já tive, a gente sabe que as horas, os minutos, os segundos passam assim numa eternidade, é uma coisa agonizante e a gente só pode imaginar o que os amigos correligionários, aliados e principalmente familiares e principalmente a primeira-dama Michele Bolsonaro está passando por esse momento. É um drama e tanto. Rodolfo. É muito triste, é uma imagem muito forte, né, Marinho? E a gente está falando de um senhor de 70 anos. Nós não estamos falando de um menino de 30 que tem uma recuperação bem diferente. Nós estamos falando de algo muito mais profundo. A cicatrização visceral, ela é muito complicada. Ela demanda mais ou menos de 90 dias, de 90 a 120 dias, da pessoa sem fazer exercício nenhum, só fazendo fisioterapia respiratória. Mas a gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro não vai ter esse tempo de 90 dias. Sabe, ele é muito proativo e a gente espera que ele de fato entenda a recuperação, mas estamos num momento político onde a figura dele é emblemática e precisa, até para quem sabe ele se torne elegível para a próxima campanha, mas me atentando somente ao fato da recuperação dele. A fisioterapia respiratória, que é esse tipo de exercício que ele está fazendo, mas é muito importante nesse momento, tá? Por quê? Porque se ele não faz uma fisioterapia respiratória, a complicação aumenta. A fisioterapia respiratória, ela se manda no espiral. Ou seja, ele precisa muito controlar a respiração para que não haja um procedimento inflamatório. Ou seja, se ele não conseguir fazer essa fisioterapia, ele não progride. Ou seja, ele vai ficar no mínimo 30 dias fazendo esse tipo de fisioterapia, que é a fisioterapia respiratória. Agora é torcer aí, né, emanar boas energias para que ele volte logo desse procedimento. Agora, uma coisa que precisa ser dita aqui, eu vi sendo pouco repercutida aqui, David e Mano, no sentido de que há de ser reconhecida aqui até a coragem e também a firmeza com a qual a ex-presidente Michele Bolsonaro ali demonstrou, primeiro, ao mudar o médico responsável pelo procedimento e, segundo, de autorizar um procedimento em larga escala, sem dúvida alguma o mais complexo até esse momento, para ver se realmente essas aderências no intestino e essas complicações, pelo menos, parem por um bom tempo dessa vez, né? Imagina se desse errado, como saiu na imprensa, ficou claro que partiu de uma decisão dela, principalmente. Ela não poderia nem sair na rua caso desse errado um negócio desse. Mas, claro, ainda bem, deu certo e parece que vai seguir dando certo, né? Algo a declarar, David, mano, fica à vontade para complementar. É uma situação muito complicada, né? Essa imagem, inclusive, que a gente está acompanhando, para quem nos acompanha por imagens, saiu agora há pouco, né? Ele fazendo, então, o procedimento de caminhada, nessa reabilitação. E é um longo processo, porque tem a hospitalização, tem também a questão do nervosismo, porque isso acaba com a pessoa. Claro que também, lá atrás, ele teve algumas ações e agora está sendo investigado por conta disso. Mas tem toda uma situação que precisa ser revista e a gente vê a recuperação e é um líder político, a principal liderança da direita hoje é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Marinho, só falar o contrário.
Você falou uma coisa muito importante, desculpa, rapidamente. O cortisol, nesse momento, é muito ruim, que é o hormônio do estresse. Ele não pode, nesse momento, ficar estressado, porque isso complica ainda mais a recuperação dele. Muito bem tocado, David. O que não faltam são possíveis fontes de cortisol na veia dele, dado tudo que vem acontecendo nos últimos tempos, Mano Ferreira. Nessas horas é fundamental fazer uma separação das questões, né? Sim. Uma coisa é a liderança política, que qualquer um pode ter opiniões favoráveis ou contrárias. Sem dúvida. Outra coisa é o ser humano, que está passando por um momento muito complicado do ponto de vista de saúde, a recuperação de uma cirurgia complexa e em função de sequelas de um atentado violento contra a vida dele, que poderia tê-lo matado. Então a gente precisa separar essas questões de uma forma muito clara. E na minha visão, a vida humana é o valor mais importante de todos. Porque se a gente relativiza ou banaliza a vida humana, a gente perde a noção sobre o valor de cada coisa, inclusive da própria política. Então, não podemos banalizar ou misturar uma coisa com a outra. A opinião que alguém pode ter sobre o político Bolsonaro não deve se misturar com a avaliação do sofrimento humano, da pessoa, do ser humano, Jair Bolsonaro, nesse momento. A gente espera que ele se recupere e que possa, nessa situação, também priorizar a própria vida, ou seja, focar na sua recuperação. A gente sabe que ele tem excelentes advogados, que ele possa confiar nos advogados para que façam a sua defesa, que o país não fique paralisado em função disso. O Brasil é muito maior do que qualquer um também. Então, o campo da direita também não deveria ficar paralisado em função de um líder que, por mais importante que seja, é um ser humano e precisa priorizar a recuperação da sua saúde. Então, eu acho que a gente precisa recuperar um pouco o senso de alguns valores fundamentais e essenciais na vida brasileira. E, entre outros, a priorização da vida humana e da saúde acima de qualquer divergência política. Irretocável, incorrigível, acho que é isso mesmo e, sem dúvida alguma, todo mundo aqui assina embaixo aí nessa fala do Mano Ferreira. Antes da gente seguir adiante aqui, para dar um fecho, Jess Peixoto, sua expectativa olhando adiante, porque querendo ou não, claro que tem sempre especulações políticas e já cálculos políticos que já são feitos nesse momento que, assim, querendo ou não, o ex-presidente Bolsonaro vai estar mais debilitado, vai estar mais rendido e fora ali de combate por um tempo considerável, pelo menos é o que tudo indica. Não, sim, indica, e é essa situação do estresse que ele está vivendo, na situação toda da investigação, do Supremo e tantos outros pontos, agravam com certeza a situação de saúde dele, né? O cortisol, como o Rodolfo bem explicou aqui, tem esse efeito que acaba fragilizando a saúde. E existe uma situação política, imagética aqui, que é, neste momento, as pessoas estão se solidarizando com ele e ainda mais com toda a situação. Então fica um contorno em que ele está uma figura que está numa situação em que aqueles que o apoiam acabam vendo nesta história a história de um homem que sofreu e sofre muito pelo Brasil, pela situação que o André bem trouxe, esse ponto aí da própria reação da Michelle Bolsonaro naquele momento. Então, a facada e o que ela significou, em termos políticos também, ainda estão presentes na memória do brasileiro. O Bolsonaro está passando por tudo isso por conta deste ato que debilitou muito a saúde dele. Fez um mal gigante e as consequências estão aí. Então, nesse interim, nessa situação, ainda se tem a situação dos processos e a possibilidade dele chegar a vir ser preso. Então, todos esses agravantes, eles criam para o grupo que o apoia a narrativa de um herói perseguido. E essa narrativa, não se enganem, ela tem uma força política considerável na memória de muitos brasileiros. Nos últimos dias nós vimos correntes de oração, nós vimos muita gente se mobilizando pela saúde do presidente. E André, até trazendo um ponto, eu vi alguns discursos, algumas viralizações de threads no Twitter que colocavam em xeque se era real ou não. Eu acredito que quando se faz isso, se perde a própria humanidade. Porque se entra numa teoria da conspiração tão boba, tão ineficiente, porque, a facada existiu, e 2, são médicos de extrema credibilidade também que fazem um acompanhamento desse. É um hospital de extrema credibilidade. Então, colocar em xeque
o relato da saúde de alguém, os boletins médicos, falar que isso é jogo político, na minha opinião, é mau caratismo. Então, as consequências dessa situação toda, nós vamos ver o presidente Bolsonaro, espero que ele tenha pronta recuperação. E é isso que todo brasileiro deve esperar. Quando o presidente Lula passou pelaquela situação no hospital, mesma coisa. A gente precisa torcer para as pessoas ficarem bem, independente do posicionamento político. Meus amigos, vamos botar a cabeça no lugar um pouquinho. Enfim, esses grandes políticos aí ficam se degladiando e muitos de nós acabamos nos, desumanizando para, servir muitas vezes de massa de manobra, né? A gente não esquece ali, até o próprio presidente Bolsonaro se arrependeu em algum momento que ele falou que a presidente Dilma deveria ir para o raio que a partisse, que deveria descer para uma melhor. O próprio presidente Lula, em 2019, em entrevista para a BBC, colocou a facada sob suspeita, maior líder político da esquerda, há de ser lembrado, aqui a gente não esquece do passado, mas claro, vamos dar o benefício da dúvida aqui, ser generosos, de acreditar que esse tipo de declaração ficou no passado e que cada vez mais a gente identifique quem vá por esse caminho e coloque sob dúvida a debilitação física e pessoal e psicológica do presidente Bolsonaro, o padecimento todo dele sob dúvidas, é um verdadeiro mau caráter e precisa ser exposto e também taxado como tal. Não tem conversa sem meias palavras aqui, é assim que tem que ser. Eu lembro claramente ali na véspera até do dia 6 de setembro, quando ele tomou a facada em Juiz de Fora, lembrando que o momento onde Adélio Bispo enfia a facada nele não estava no trajeto pré-determinado, ao contrário do procedimento padrão do protocolo, ele por acaso naquele dia também não estava usando o colete à prova de balas que lhe era costumeiro, então deu tudo errado, realmente foi um alinhamento dos astros assim horroroso. Mas eu lembro que no dia de gravações de programas e reuniões ali na véspera, no dia 5, ele até nos convocou, digo a mim, a meu pai e outras pessoas, a estar com ele no dia 7 de setembro, que seria 2 dias depois, na Presidente Vargas, para um desfile militar ali no dia da independência, ali no auge da eleição de 18. Mas eu lembro que ele chegou pensativo, resfriado, cabisbaixo, parecia que ele já sentia na alma o que ele estava prestes a sentir no corpo no dia seguinte. E impressionante como muitos anos depois, quantos anos depois? 6 anos depois, 7 anos depois, ele segue, padecendo dessa loucura toda. No momento, pessoal, que, claro, reforçando aqui a todas as familiares, em especial a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, nosso desejo aí para todos vocês atravessarem essa provação com a bênção de Deus e da forma mais, suave possível, claro.